Graça e paz, amém. Glorifique ao Senhor, irmão, você que está aí na sua casa pela igreja. Glorifique ao Senhor, porque tem ainda a igreja aqui para nos ajudar em oração. Pessoas dispostas a cantarem louvores ao Senhor, pessoas dispostas a ministrarem essa palavra. Glorifique ao Senhor por isso, porque um dia a igreja será tirada dessa terra. E não haverá mais quem anuncie este evangelho de paz, de esperança aos corações. Você que pode, anuncie o Senhor, mande aí para os seus amigos as mensagens pregadas, os cultos ministrados. Para você que pode estar aqui, o Senhor tem nos permitido nos unir aqui, cumprindo todas as regras necessárias, com o uso das máscaras, do álcool, do distanciamento. O Senhor tem nos permitido, e se você é uma pessoa que está fora do grupo de risco, se você é uma pessoa que não tem medo e consegue estar aqui na igreja, vem cultuar ao Senhor conosco. Para você que ainda não pode, o Senhor é com você, e a palavra será ministrada ao seu coração através dos cultos online. Não deixe de ouvir as mensagens do Senhor, amém? Eu quero ler com os irmãos hoje 2 textos. O primeiro, no livro de Oséias, capítulo 2. Livro de Oséias, no capítulo 2. Depois nós vamos ler um outro texto em Deuteronômio, no capítulo 8. A palavra do Senhor diz assim, em Oséias capítulo 2, versículo 14, diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Segundo texto, em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou o seu pé nestes 40 anos. Será que você já ouviu a expressão de alguém, eu estou num deserto? É muito comum, né, ouvir isso de cristãos. Às vezes a gente fala isso, nossa, eu estou passando um deserto. Nossa, aquele irmão, aquela irmã, ela está enfrentando um deserto. A gente usa essa expressão porque deserto é um lugar de sequidão, né, um lugar de vida difícil, onde não tem a escassez de alimento, a escassez de água, a escassez, não tem vegetação. Então é um lugar de dificuldade de provação. Então, às vezes a gente usa esse termo quando a gente está passando por alguma provação. E eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando de consequências. Eu não estou falando de coisas que a gente procura com as nossas próprias mãos, porque o texto que nós lemos no livro de Oséias diz: eu, o Senhor, a atrairei ao deserto e lhe falarei ao coração. Isso é provação. Certa vez, o último Natal em que eu vi o meu irmão vivo, nós conversando, ele falou para mim assim, eu estava passando um momento difícil, e ele falou para mim assim: o que você está passando é uma provação, o que eu estou vivendo é consequência. Ele sabia que os atos dele estavam levando ele a sofrer algumas coisas. Então, o que eu quero falar aqui hoje não é de coisas que nós procuramos com as nossas mãos. Talvez uma pessoa fale assim, eu estou num deserto porque eu estou endividado, mas é porque fez contas além daquilo que poderia fazer. Então, consequências da sua atitude. Mas, às vezes, Deus permitiu você passar uma dificuldade financeira para aprender algo. Então, eu estou falando de provação.
Eu a atrairei ao deserto e lhe falarei ao coração. E eu vou passear um pouquinho aqui num deserto. Tem várias histórias de pessoas que passaram por desertos na palavra do Senhor. Mas eu quero falar do deserto do povo de Israel, onde eles viveram por 40 anos, depois de serem libertos da escravidão do Egito. Então eu vou passear no texto de Êxodo. Se você quiser, deixe sua Bíblia aberta aí no livro de Êxodo, a partir do capítulo 5. E eu vou ler aqui para eu conseguir relembrar, porque a memória não guarda tudo. Então, para eu relembrar tudo que o Senhor trouxe ao meu coração, eu vou ler muitas passagens aqui. No capítulo 5 de Êxodo, Moisés e Arão, direcionados por Deus, vão até Faraó, onde o povo de Israel estava sendo muito sacrificado, estavam sendo escravizados. Israel estava no Egito e crescia muito, nasciam muitos filhos. As hebreias eram mulheres fortes, geravam muito, então esse povo estava crescendo. E Faraó, com medo desse povo ficar tão numeroso que pudesse futuramente lutar contra os próprios egípcios, resolveu então que ia escravizar este povo. E começou a usar os hebreus para construir os seus palácios. E os israelitas estavam sofrendo ali. Quando eles clamam ao Senhor, a Deus, Deus então manda Moisés e Arão até lá falar com o Faraó e eles vão. E fala para ele: olha, Deus mandou a gente vir aqui te dizer que é para você deixar o povo dele ir. Nós vamos para o deserto. O Senhor não os quer mais aqui no Egito. Faraó, com seu coração endurecido, ele fala: eu não te conheço. Quem é esse Deus que você está falando? Eu não conheço esse Deus. Faraó era a autoridade máxima daquele lugar. E ele não aceitava que existisse um Deus maior que ele, que tivesse poder para tal coisa, para dar uma ordem para ele deixar aquele povo ir. E ele então endurece o coração. Eu achei interessante que depois que Arão e Moisés falam com ele, o que vem na mente dele é: esse povo está muito ansioso, eles estão à toa demais. É por isso que eles estão tendo tempo para clamar a esse Deus deles. No versículo 17 fala assim: mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ou seja, ele colocou mais trabalho em cima deles, para que eles não tivessem mais tempo de clamar. Faraó então começou a sacrificá-los ainda mais. Antes era trago diante deles a palha, a matéria-prima do trabalho. Agora eles iam ter que ir procurar com as próprias mãos dele a matéria-prima para fazer o trabalho sem diminuir a sua produção. Eles tinham que trabalhar mais, produzindo a mesma coisa, não podia ser menos. Ou seja, Faraó queria ocupá-los ao ponto de que eles não tivessem tempo para buscar, clamar ao Senhor. E eu vou fazer uma pausinha aqui. A palavra do Senhor, ela foi nos deixada como exemplo para nós seguirmos a nossa vida de fé, para nos ensinar. E muitas vezes nós, como igreja, também ficamos tão ocupados, tão escravizados, ao ponto de não termos mais tempo para clamar ao Senhor. E às vezes nós nem percebemos isso. Só que o povo, vendo que isso estava acontecendo, quando eles estavam vendo que estava sendo ainda mais cobrados, ainda mais judiados por Faraó, eles então murmuraram, lamentaram com Moisés: o que você fez com a gente? O que você falou com o Faraó? Olha agora a nossa situação, o que está acontecendo conosco? E aí Moisés, entristecido, ele falou no versículo 22 assim com o Senhor: Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que me enviaste? Quando eu lia essa palavra, eu lembrava de algumas pessoas e o Senhor colocava no meu coração que o inimigo tem lançado setas na vida de muitos líderes,
levantados por Ele para uma grande obra de libertação e de salvação, para entristecê-los, achando que, ao invés de fazer bem, as pessoas estão fazendo mal. Meu irmão, foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te levantou, e Ele te escolheu para uma grande obra. E muitas vezes nós vamos ser usados, sim, para a libertação das pessoas. Vai doer em nós algumas vezes, algumas palavras que nós tivermos que falar, algumas coisas que nós tivermos que fazer, quando nós tivermos que ver uma pessoa ter que sofrer sozinha para aprender algo de Deus. Mas foi o Senhor que te chamou, não se esqueça disso. Moisés entristecido. Às vezes, servir é difícil. No versículo 23, ele fala assim: porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou esse povo e de nenhuma maneira livraste este povo. Ele não estava vendo a resposta de Deus. Faraó não quis fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado, liberar, deixar o povo ir. E ao contrário disso, começou a judiar ainda mais dele. Então perdeu a esperança de Moisés aqui nesse momento. Ele falou: desde que eu entrei ali, eles estão sendo ainda mais maltratados, nada está acontecendo, eu não estou vendo nada de diferente. Às vezes parece que as promessas não vão se cumprir. Mas nós precisamos saber esperar e confiar no Senhor. No capítulo 6, Deus promete livrá-los da escravidão. No capítulo 6, no versículo 6, fala assim: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Deus prometeu que iria livrá-los e Ele iria cumprir essa promessa. No versículo 6, 12... o Senhor, Ele fala com Moisés: volta lá e fala com Faraó mais uma vez, para ele deixar o meu povo sair. Aí Moisés fala para ele assim: Senhor, eu estou conversando aqui com o povo, falando para eles que o Senhor quer livrá-los, e eles não estão me ouvindo. Faraó que vai me ouvir? Às vezes o líder tem medo de falar e não ser ouvido. O Senhor hoje chama a nossa atenção, nós precisamos é falar. Nós precisamos é obedecer. O resto é o Senhor quem vai fazer. No capítulo 7, conta a história do coração de Faraó endurecido. A partir do 8, o Senhor então começa a enviar ali sobre o Egito pragas, para fazer com que Faraó cumprisse a ordem que ele tinha dado, de livrar o povo. No capítulo 7, no versículo 17. Desculpa, eu acho que eu anotei errado aqui. Depois das pragas do Egito, quando Faraó então decide que vai deixar o povo sair, Moisés começa a direcionar o povo e tinha aí 2 caminhos para que eles seguissem. Eles podiam passar pela terra dos filisteus, que era o caminho mais rápido, talvez até mais seguro, mas o Senhor não os permitiu sair por ali. O Senhor os conduziu pelo caminho do deserto. O caminho mais rápido pode nos fazer desistir. Às vezes nós precisamos do processo. O processo é necessário para que nós não desistamos do Evangelho. Então, o caminho mais rápido não era aquele que Deus queria para esse povo, porque Deus conhecia a intenção do coração deles. Então o Senhor levou-os a um destino diferente, o deserto. Para quê? Para fazer o que nós lemos lá no livro de Oséias, no capítulo 2, para lhe falar ao coração. O Senhor queria provar a este povo, saber o que eles realmente queriam de Deus, se eles conheciam mesmo ao Deus a quem eles tinham clamado.
Às vezes, irmãos, nós somos levados ao deserto para isso, para nos relacionarmos com Deus. E o texto diz que, quando eles saíram, eles jubilaram, se alegraram, porque estavam livres da escravidão. E começaram a andar e, de repente, acamparam próximo do mar. Só que quando eles estavam ali acampados, se você continuar lendo o livro de Êxodo, vai dizer que o exército de Faraó veio atrás deles. Faraó pensou, não vou deixar esse povo ir, o que eu fiz? Quem nós vamos escravizar agora? Quem vai construir as nossas fortalezas? E ele foi atrás para tentar trazer o povo de volta. Quando eles avistaram o exército de Israel, eles temeram. E mais uma vez, eles indagaram a Moisés. E eles disseram, será que não tinha sepulcro lá no Egito para você nos deixar morrer lá? Será que nós não estaríamos melhor se nós tivéssemos ficado escravos e morremos lá mesmo? Não precisava da gente morrer aqui no deserto? E nessa passagem, quando eu lia isso, o Senhor falava ao meu coração que a nossa primeira ação diante de uma dificuldade ou do medo é questionar ao Senhor. Quantas vezes, talvez você que é de uma liderança de algum ministério, foi falar com as pessoas do seu grupo alguma coisa e no meio da primeira dificuldade eles te questionaram, e aí? E agora? Como é que nós vamos fazer? Foi o que eles fizeram com Moisés. E agora a gente vai morrer aqui no deserto? E Moisés foi e perguntou, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Sabe o que o Senhor respondeu para Moisés? Diga ao povo de Israel que marchem. A resposta do Senhor para nós diante das dificuldades é: continue andando, continue caminhando, segue em frente. Senhor, então, abre o mar e eles passam pelo mar. E para quem já conhece essa história, os egípcios se afogam no mar, são mortos ali, e o povo de Israel sai livre do outro lado. E então a Bíblia fala que Miriam pega o seu tamborim e as mulheres ali começam a dançar e celebrar e jubilar, porque tinham sido livres, estavam libertos daquela escravidão. E em momento nenhum eles foram deixados sozinhos. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, numa nuvem. Durante a noite, numa coluna de fogo. Eu não conheço deserto, mas pelo que a gente lê e ouve falar, deserto durante o dia é um lugar muito quente, de muito calor. E à noite, muito frio. Chega aos extremos. Então, durante o dia, o Senhor os guiava numa nuvem que dava refrigério a este povo. E à noite, ele era como uma coluna de fogo que aquecia e iluminava o caminho para eles, para que eles não parassem em nenhum momento e andassem tanto de dia quanto de noite. Em momento nenhum, Deus os deixou. Foram o tempo todo guiados pelo Senhor. Deus, Ele não nos permitiria entrar em nenhuma provação em qual Ele não estivesse conosco. Às vezes, nesse momento em que nós estamos passando, porque é um momento de deserto, sim. É um momento de sequidão, sim. Para cada pessoa em uma área. Para algumas pessoas tem afetado muito a vida financeira. Para outras tem afetado talvez muito o emocional, o físico, o sentimental, até mesmo o espiritual. Mas o Senhor é com você, Ele não te deixou sozinho em momento nenhum. Talvez você não tenha aí não pode estar aqui na igreja. Eu conheço tantas pessoas, como o pastor falou no domingo, que gostariam de estar aqui, o coração arde para estar no culto e não pode estar, mas o Senhor é com você, Ele está do seu lado. Ele quer te conhecer melhor. Aproveita esse momento em que você está aí sozinho. Não pode estar aqui no meio da gente, mas deixa o Senhor te conhecer, deixa Ele falar o seu coração. No versículo 14, quando eles viram o exército, murmuraram.
Igual eu falei, até hoje tem pessoas ainda murmurando, preferem continuar escravizados do que serem libertos pelo Senhor por causa das dificuldades. Se você, meu irmão, já foi liberto, um dia o Senhor te tirou da escravidão, não deixa a dificuldade fazer você ter desejo de voltar atrás. Não deixa a dificuldade, o medo, te fazer desejar as coisas passadas. Porque às vezes podia até parecer que eram boas, mas você era só um escravo. Diante da adversidade, a orientação é marche, segue em frente, continua caminhando. Depois de um período deles andando, eles tiveram fome. E quando sentiram fome, murmuraram mais uma vez. Sentiram falta dos temperos que tinha lá no Egito. E eles disseram, lá a gente estava diante das panelas, né? Tinha carne, tinha comida. Tinha fartura lá no Egito. No capítulo 16 fala isso. Nós comíamos à vontade, a gente era até escravizado, mas a gente comia à vontade. Aí Moisés ora ao Senhor e Deus envia para eles o maná. Só que quando a gente pensa, né, o maná sustentava aquele povo e o maná era dado a eles todas as manhãs, o suficiente para sustentá-los naquele dia. Não tinha nada sobrando, não era comida para guardar para o dia seguinte. Era sustento para aquele dia. E eu fico pensando, 40 anos comendo maná. 40 anos. O mesmo alimento. Sem mudar. 40 anos, a mesma roupa, o mesmo sapato. Esse povo já estava fora de moda. 40 anos vendo a mesma paisagem. Imagina o desejo que eles tinham de ver na frente deles uma floresta, uma árvore verde, de ver água em abundância, de ter um alimento diferente. Um dia desses para trás, eu estava falando na minha casa, ai gente, que vontade de comer um churrasco, que vontade. E o churrasco veio para mim, porque eu creio num Deus que pode todas as coisas e supre todas as minhas necessidades, amém? Só que existem períodos na nossa vida em que o Senhor nos permite ter só o que é necessário. Nada além do que nós necessitamos. O principal para eles nunca faltou. Olha, eu não sei qual é a situação de muitas pessoas na igreja, mas eu sei de uma coisa. O Senhor, Ele quer se relacionar com você. Ele quer conhecer a intenção do seu coração. O que tem passado na sua cabeça mediante a dificuldade? O que tem passado no seu coração mediante a sua escassez? Escassez do que você quer a mais e não do necessário. Porque eu tenho certeza de que o necessário não tem nos faltado. Para aquele que crê e confia e busca ao Senhor, não tem faltado. Eu creio que o Senhor é que tem provido na sua casa o necessário. Mas às vezes, Ele tem permitido só isso, para nós nos achegarmos mais a Ele. O alimento diário. Deus privou o povo dos prazeres. Com qual objetivo? De prová-los. De saber se eles amavam mais ao Senhor ou se amavam mais aquilo que Ele podia dar. Se eles queriam conhecer a face do Senhor ou se eles queriam conhecer só as suas mãos. Depois de terem visto tantos milagres, o Deus que tinha ido lá, mandado Faraó libertá-los. O Deus que tinha castigado os egípcios, que outrora tinha escravizado aquele povo. Eles viram a mão de Deus pesar sobre os egípcios por amor a eles. O Deus que abriu o mar para que eles passassem. E eles ainda assim continuavam questionando esse Senhor. Continuavam lamentando pelo que estava sobrando no Egito. E que agora eles já não tinham mais. Quantos milagres nós já vimos o Senhor fazer na nossa vida? Quantos milagres nós já contemplamos na nossa casa, na nossa família, em alguém perto de nós? Quanto de Deus nós já vimos, mas muitas vezes nós ainda murmuramos diante da primeira dificuldade. Às vezes a gente conversa com as pessoas e pergunta, como você está? E ele fala, está tudo ruim, está tudo difícil. Alguém perdeu o emprego. Meu negócio está parado. Mas, aí quando a gente olha,
Mas tá te faltando o essencial? Tem comida na sua casa? Tem, graças a Deus. Sua água está paga, sua luz está paga? Está, graças a Deus. Tem gás para você cozinhar? Tem, graças a Deus. Então, vamos glorificar o Senhor. Vamos exaltar ao Senhor, que tem zelado e cuidado de nós. A partir do capítulo 20 de Êxodo, Moisés sobe para o monte e o Senhor vai dar a ele ali os mandamentos. O Senhor vai ensinar para ele os mandamentos. Em todo o capítulo 20, se você lê-lo, você vai ver que está escrito aqui os 10 mandamentos. Só que o povo estava embaixo, lá no monte. Moisés lá em cima. Quando o povo ouviu, vou ler o versículo 18 do capítulo 20, fala assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco que ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Olha só, eles tinham medo. Não queriam falar direto com Deus, porque eles tinham medo daquela glória que eles estavam vendo ser manifestada ali. E eles falaram: Moisés, fala você com Deus e nós vamos ouvir você. E não fale o Senhor diretamente conosco. Hoje o Senhor está nos convidando, fale você com o Senhor. E não espere você do seu líder para ouvir de Deus. Não espere você só um culto online ou presencial, para ouvir a voz de Deus. A palavra está liberada e acessível a nós. E nós temos pegado ela para lê-la, para examinar as Escrituras, para nos alimentar dela, das riquezas que tem aqui para nós. Às vezes nós ficamos só esperando das outras pessoas, e quando as outras pessoas não chegam, a gente também murmura. Ah, mas ninguém me ligou, mas ninguém me procurou, mas ninguém veio orar comigo. O Senhor hoje te convida, fala você comigo, relacione-se comigo, eu quero falar ao seu coração, eu quero mostrar a você a minha glória, amém? E tinha algo claro aqui para mim quando eu lia essa passagem de Êxodo. O Senhor, Ele está muito mais preocupado com o relacionamento que temos com Ele do que com as leis. Pessoas que estão muito preocupadas em obedecer costumes e regras, elas se distanciam rapidamente da presença do Senhor. Porque uma pessoa que ama ao Senhor, ela sente prazer em obedecer à lei. Não é necessário ninguém ficar te cobrando, falando, você não pode adulterar, você não pode usar tal roupa, isso ou aquilo. Uma pessoa que ama o Senhor, ela sabe como agradá-la. É por isso que às vezes eu vejo que muitos relacionamentos terminam, porque a gente, às vezes, se casa querendo só ser agradado pelo outro, ou cumprir normas. Mas quando você ama, você respeita, é fiel, porque ama. E quando vem as dificuldades num casamento, seja ela qual for, financeira ou qual for, você não deixa a pessoa porque está passando dificuldade. Porque você tem um compromisso, uma aliança com ela. E o que o Senhor quer conosco é isso, um compromisso, uma aliança de amor com Ele. Nós só conseguimos isso nos relacionando com Ele. Nós só conhecemos isso procurando conhecê-lo, saber quem Ele é. Quem é esse Deus a que você serve, meu irmão? Ele é um Deus que só está aqui para prover o seu sustento? Ou é um Deus que você vai amar mesmo na escassez? Que você tem uma aliança de amor com Ele? Se nós tivermos essa aliança de amor com o Senhor, ainda que nós não tivermos uma liderança por perto, ainda que nós não tivermos ali, o pastor na nossa casa que não vai conseguir estar na casa de todo mundo todo o tempo, nós temos uma aliança de amor com o Senhor e nada vai nos fazer afastar da presença dEle. Nós vamos entender que Ele vai mandar o alimento necessário todos os dias. Quando Israel sentiu falta de carne, o Senhor enviou codornizes no deserto. Olha só. Relacionamento está acima da lei. Obedecer a Deus é um fruto do nosso relacionamento com Deus. E eu quero
nos chamá-los aqui a ter cuidado com uma situação no qual eles passaram. Depois de Moisés estar um tempo afastado do povo, ele estava no monte ouvindo as orientações do Senhor para o povo. E depois de alguns dias, Moisés longe do povo, eles falaram: Arão, nós precisamos ter alguma coisa para adorarmos. Cadê Moisés? A gente nem sabe o que aconteceu com ele. Ele está lá em cima, a gente não está nem sabendo o que está acontecendo, se ele está vivo ou não. Então, nós queremos que você faça alguma coisa aí, uma imagem para que nós possamos adorar. Arão, então, ele fala com eles: pega aí das orelhas de todas as mulheres, os brincos, os pendentes, tudo que tiver de ouro e traz para mim. E eles assim fizeram, levaram até Arão, e Arão fez então um bezerro de ouro, e eles começaram a adorar esse bezerro. Olha só. Depois de ter visto a mão de Deus sobre eles tantas vezes, esse povo era um povo obstinado, de coração endurecido, que ainda não tinha entendido quem era Deus, ainda não tinha criado um relacionamento de amor com esse Deus. Precisavam de algo palpável, que eles pudessem ver para adorar. E eu quero chamar a sua atenção a ter cuidado com isso. Você não precisa ter alguém ali te impulsionando, falando com você. Você não precisa de algo palpável, porque o Deus que nós não vemos, nós podemos senti-lo. Nós podemos buscá-lo com todo o nosso coração e senti-lo. Um momento que o líder deles se afastou, eles começaram a idolatrar. Meu irmão, cuidado. Nesse momento em que você precisa estar afastado, cuidado com o que você tem escolhido adorar. Cuidado com as escolhas que você faz. Eu tenho falado muito aos meus filhos: não tem problema você ver coisas na televisão, suas séries, as coisas que vocês gostam, não tem problema. Tem problema é você escolher isso o tempo todo e nunca escolher o Senhor. Isso é um problema. Significa que você ainda não tem uma aliança de amor com Ele. Cuidado com as escolhas que você está fazendo. Deus tem preparado para você um alimento diário. Nós tivemos aí um período em que a igreja não podia abrir, que tinha programações em todos os dias e era maravilhoso. Eu só lamento não ter conseguido cantar com os irmãos na live do louvor. Eu queria ter cantado, mas tinha louvor. Tinha live de louvor na segunda, tinha live com os pastores na terça-feira, um aprendizado maravilhoso. O alimento tem chegado. Você não está sozinho, o Senhor não tem te desamparado, mas é você que tem o poder de escolher o que você quer. Deus está nos provando. O propósito do deserto é esse, é provar a nossa fé, é saber o que nós realmente queremos de Deus. Povo obstinado, inclinado para o mal. Deus ficou tão irado que ele quis destruir aquele povo. Aí Moisés vai lá, intercede por ele, fala: não, Senhor, e as promessas que o Senhor fez? O Senhor falou que ia libertar esse povo, não destrói eles não, tem misericórdia, dá a eles aí mais uma chance. E eu quero aqui aproveitar uma oportunidade de dizer para vocês da intercessão Altelina, para a dona Laura, os irmãos aí da intercessão, vocês não podem estar aqui, mas a oração, a intercessão de vocês tem feito a diferença, eu sei. Eu sei que aí na casa de vocês, vocês têm orado pela igreja da mesma forma como se estivessem aqui, e o Senhor tem ouvido, assim como ouviu a intercessão de Moisés e livrou aquele povo. Eu sei que a igreja está sendo sustentada por um grupo de intercessores, amém? Que nós temos aqui e que clama ao Senhor pela nossa vida. Deus só queria conhecê-los melhor e que eles o conhecessem também. Só que, meus irmãos, muitos morreram nesse processo. Muitos desses povos aqui não conheceram a terra prometida, não entraram lá. O caminho do deserto é um caminho de dependência, é um caminho de perseverança. Eu já sofri muitas coisas, já passei por muitos desertos de perdas, desertos financeiros, desertos espirituais também, muitas coisas. E demorei muito tempo para ter um relacionamento de amor com o Senhor. Hoje eu falo na minha casa, eu não amo
mais ao meu marido e nem aos meus filhos do que eu amo ao Senhor hoje. Porque se não fosse o Senhor, eu também não os teria. E eu entendo que toda provação, ela nos leva a ser dependentes de Deus. Ela nos leva a buscar mais a presença dEle. Então que você entenda isso, que essa provação, este momento é para te aproximar mais do Senhor. Entregue seu coração a Ele. Deixa o Senhor fazer transformação em você. Tirar de você as coisas que não o louvam. A murmuração prolonga o tempo do deserto. Não murmure. Por não entender esse tempo, uma geração inteira morreu. O Senhor não quer isso para você. Não morra sem conhecer o Senhor. Não deixe a sua vida espiritual morrer. Relacione-se com o Senhor. O deserto revela o desejo do nosso coração. Deseja estar perto do Senhor. Deus está nesse momento, irmãos, limpando o nosso coração, nos preparando para a volta de seu Filho. Deus está nesse período em que o mundo está vivendo, preparando a igreja dele para a volta do seu Filho. E Jesus vai voltar, a igreja estando preparada ou não. Guarda isso. Nós estando preparados ou não, Jesus vai voltar. O tempo é esse, é hoje, é agora. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não deixe o momento de dificuldade te impedir de conhecer o seu Deus. Quando vier a angústia, a tristeza no seu coração, clama a Ele. E Ele vai responder a você. E se você sentir falta, vontade de carne, como eles sentiram, e o Senhor os enviou codornizes, como eu clamei e falei, Senhor, eu quero churrasco, Ele me deu. Senhor, Ele vai dar a você, para alegrar o seu coração, porque Ele ama você. Você é a noiva amada, e nós como noiva amada, precisamos ter sede e vontade da presença do Senhor. Nós como noiva amada, precisamos querer estar perto dEle, buscar a face dEle mais do que suas mãos. Então eu quero que você ore agora, não só pedindo a Ele provisão, mas pedindo a Ele a sua presença. Eu quero orar com você, e eu quero pedir ao Senhor, Pai, visita cada lar, ó Deus, cada pessoa que está nos ouvindo agora, cada pessoa que estiver passando por um momento de deserto, Senhor, de deserto espiritual, reacende a chama em seus corações, Pai. Reacende o desejo de buscar a face do Senhor, de se relacionar com o Senhor, de orar, de ler a sua palavra. Nós só podemos conhecê-lo, Senhor, a partir do momento que nós lemos a palavra do Senhor. Nós só podemos conhecê-lo a partir do momento que nós abrimos o nosso coração para te ouvir, para deixar o Senhor falar. Acende a chama no coração dos meus irmãos que estão em deserto, Senhor, espiritual. Para aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, num deserto emocional. Cura as feridas, Senhor, cura a depressão, cura tristezas. Faça, Senhor, com que nós possamos deixar o passado para trás. As dores que nós vivemos, as perdas que nós sofremos, as traições que nós passamos. Faz, ó Deus, com que possam ficar para trás, esquecidas. Que nós possamos olhar para frente. Um novo tempo em nossa vida, Senhor. Que nós possamos nos atentar para esse novo tempo. Para os meus irmãos que estão num deserto físico, com a saúde debilitada, é um deserto. Deus, que eles sintam a alegria do Senhor, refrigério do Senhor, restauração na saúde. Que saibam que é um tempo, Pai, para se relacionar com o Senhor, buscar o Senhor. Antes de querer, ó Deus, que nós possamos estar aqui servindo o Senhor com as nossas mãos. O Senhor quer que nós estejamos com o nosso coração pronto, preparado. Ó Deus, ligados no Senhor, Pai. Para os meus irmãos que estiverem no deserto financeiro, da sabedoria, do entendimento. E que nós possamos ser totalmente dependentes do Senhor, seja em qual deserto estivermos, sabendo que o Senhor nos dará o pão de cada dia,
que não nos faltará, Pai, e que nós não percamos a alegria da salvação, que nós não percamos o desejo, Senhor, de estar na Tua presença e de esperar a volta do Teu Filho. Ó Deus, que a graça e a glória do Senhor esteja em cada lar, em cada pessoa que está nos ouvindo, e que sejamos cheios, renovados de esperança e do amor do Senhor, é o que eu peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Sinta a paz do Senhor, sinta a alegria do Senhor, sinta suas forças renovadas. Você pode estar até passando por um momento de sequidão, mas Ele é com você, como Ele estava com eles lá num símbolo de nuvem e de tocha. Ele está com você no seu lar, Ele está com você na sua casa, e Ele está com você em toda a situação da sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Tenha sua fé animada, renovada e restaurada para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus.